Muito boa tarde, bem-vindo à Conversa Franca, edição do dia 10 de março. O meu nome é Luís Matias e comigo estão o Filipe Palma e o Miguel Louro. Na edição desta semana vamos falar do adeus de Marcelo e do olá de seguro à presidência da República e também da Guerra do Golfo. Esta terceira guerra no Golfo. Já lá vamos, para já começamos com a tomada de posse do novo Presidente da República e da partida de Marcelo do cargo. Foram 10 anos intensos, com 3 dissoluções do Parlamento no continente, 2 nas regiões autónomas, incêndios devastadores, uma pandemia e ainda o caso das gêmeas. Começo com o Filipe Palma. Filipe, como é que é feito o adeus a Marcelo e como é que fica, ou como é que se irá recordar este Presidente da República? Boa tarde, Luís, boa tarde, Miguel, boa tarde aos que nos ouvem. Eu penso que, tanto devo dizer desde já, como sabem, que eu nunca votei Marcelo, independentemente de achar que ele foi democraticamente eleito e que tentou respeitar a Constituição que jurou defender. Mas, tirando a parte folclórica de dizerem dos afetos e das selfies e não sei o quê, que é a parte folclórica, estamos a falar de um político. Penso que aquilo que mais vai ficar na memória dos portugueses e das portuguesas são exatamente duas coisas. Uma é que, efetivamente, em termos de problemas, chamemos catástrofes, eu diria não podia ter mais azar, aconteceu-lhe de tudo. Foi ele o presidente da pandemia, foi ele o presidente dos grandes incêndios de Pedrógão, e foi ele ainda o presidente disto agora, do centro, de Leiria, e das tempestades, da Cristina e não sei o quê. Portanto, essa parte, e a esse nível, penso que como presidente da República, e portanto sem ter as missões e poderes executivos, etc., penso que, na minha ótica, se comportou como um Presidente da República se deve comportar. Aqui dando um bocadinho de um cheirinho de alguma ironia, porque eu sou republicano ao Miguel, eu diria que nestas partes das catástrofes se comportou como um rei na monarquia. Pronto. Acho que ele não se portou muito mal, portou-se bem na pandemia, portou-se bem, pronto, na minha ótica. Na parte política, que é o que estamos a falar, Presidente da República, claramente que aí eu acho que falhou para os portugueses, ou para Portugal, ou para uma opinião como a minha, para os que a tenham. Não falhou como político, porque o objetivo último do Marcelo, na minha ótica, era voltar a pôr o partido dele no poder, e isso conseguiu. Era dissoluções por tudo e por nada. Até à última dissolução, em que uma larga maioria, depois daquela golpada da PGR, e aproveitando o primeiro-ministro em exercício que estava desejando ir para a Europa, portanto juntaram-se aí as vontades, o que é que aconteceu? Aconteceu que, numa maioria como aquela que existia, há soluções constitucionais sem dissolver, nomeadamente perguntando ao partido que tem a maioria de 120 deputados se tinha solução para apresentar, e mais importante que isso é que num Conselho de Estado do tempo dele, escolhido por ele, em que não havia maioria de esquerda, como se sabe,
esse Conselho de Estado que ele ouviu sobre a dissolução não lhe deu razão para a dissolução. Sabe-se que houve empate, nomeadamente contra a dissolução Ramalhianes. Portanto, mas ele queria dissolver porque sabia e sentia que o poder estava à mão de semear para o seu partido. Infelizmente teve razão e o governo é aquilo que a gente sabe. Não está à altura das circunstâncias. Mas, e isto é também para dar argumentos ao Miguel para esta conversa ter contraditório, à conta das sucessivas dissoluções e ter metido o partido dele no poder, a dita direita populista do Chega e André Ventura ele começou com 0 e acabou com 60, à conta da política do Marcelo. Começou com 0 e acabou com 60. É disto que estamos a falar. Miguel já se ri. Eu dei-lhe argumento. Não, eu não ouvi nada do que você disse. Não? Não. Mas como é que recorda, como é que vai ficar recordado Marcelo Rebelo de Sousa deste cargo de presidente que agora deixa? Eu vou fazer o possível para não me recordar de nada. Ainda está a ser mais duro cáustico. Não é seja por essa razão ou não. Eu acho que o senhor foi eleito, fez 2 mandatos, deixou o país igual ou pior que ao que estava quando ele começou. Mas ele não tem poderes executivos. Não interessa se tem poderes executivos ou não. Isso é tudo conversa de treta. Quando chega a hora vocês querem aquele poder que parece que é importante. Só não é importante numa altura, depois já é muito importante, afinal de contas. Tal como se viu agora com o seguro. É assim, o Marcelo, pronto, foi eleito. Andou aqui 8 anos, ou 9, ou o que é que foi. A tirar selfies e a dissolver não sei o que é que ele andou a fazer. Pronto, você culpa ao Marcelo tudo. Você acusa-me você é uma dos Estados encomenda. Unidos e do Trump. Agora é o Marcelo. Sim, agora você virou-se para o Marcelo. Desculpa lá, não há culpas próprias no Costa. Não há culpas próprias no Costa. Você acabou de dizer. Então eu até disse que ele estava doido por ir para a Europa. Claro, portanto há culpas próprias. Eu não deixo as coisas por dizer. Agora, sim. Às vezes não me ouve todo. Não, eu ouço tudo, mas você presta mais atenção do que eu a isto. Eu presto mais atenção a outras coisas da vida. Chego sempre atrasado a estas. Acredito que começámos o programa com uma hora de atraso e o meu franco amigo de conversas simples e pronto, tem sempre um estilo a favorecer a equipe dele. No futebol ele é igual. A gente temos culpas próprias. Temos culpas próprias, o empate. Sim, completamente. E na política é igual. O Marcelo, pronto, daqui a uns anos já ninguém se lembra, daqui a uns meses, daqui a umas semanas, se calhar já ninguém se lembra do Marcelo. Também matou alguém? Não. É como você diz, também tocou-lhe tudo, não é? Ele queria tudo, mas também tocou-lhe tudo. Não é? Você está a dizer, ele é um populista, direitista, não sei quantos, não é? Queria favorecer o partido dele. Queria chegar ao fim favorecendo o partido dele. Então, mas fomos para eleições e ganhou o outro partido, agora nas presidenciais. Ou seja, será que ele também já não conhece o que é o partido dele? Ele dividiu, ele esfrangalhou o PS. O PS esfrangalhou-se com o Costa. O Costa e os outros que lá estão é que esfrangalharam aquilo. A culpa tem que ser própria. Mas agora estamos no em Marcelo. Tudo. E agora o Marcelo pensou, como você diz, pensou que havia uma solução de direita. Afinal não há. Afinal fomos para eleições e foi toda a gente a correr para os braços do seguro. Não é? O Marcelo também queria isto, é? Fez isto de propósito? Não. Então. Isto não era de propósito, isto estava marcado. Estas não foram antecipadas. Então, mas ok, mas está bem. Foram na altura. Isto é como o outro. Vivemos em república, o que manda é os votos, as pessoas querem votar assim. Pronto. E os outros que não concordam, ao fim e ao cabo, têm que aceitar. E é o que a gente vai fazer. Daqui a uma semana já nem falamos do homem. O homem já está à vontade para ir tomar banho.
Vem para Monte Gordo. Sim, para Monte Gordo, vai Ele para a minha praia. Não sei agora ultimamente- quando eu o encontrar. Ele ultimamente tem ido Não para sei Monte quando eu o Gordo. encontrar lá se lhe vou atirar um. Uma selfie. Não, isso não vou de certeza, acho eu. Eu também Sim. não. Mas pronto, o homem acha-se muito atraente para toda a gente, muito popular, muito amigo de toda a gente. É deixar andar. Olha, mas aquilo é fotografia exata do português. O Marcelo é o português. É por isso é que ele teve 2 mandatos com a adesão que teve. O resto, parvoices, faz parvoices. Com o filho fez parvoices. Aquilo é uma parvoice, completamente, é uma irresponsabilidade. Ele é agaiatado. Depois diz que é cobardolas, diz coisas de borla. Para mim, a coisa que eu menos gostei dele foi a prestação dele em Angola. Ele não tem nada que deixar. Ele tem que tratar os angolanos no mínimo dos mínimos, de igual para igual. E não pode deixar que nenhum angolano ofenda a gente. E fomos ofendidos e ele deixou, até promoveu. Não, pode ser. Essa é a coisa que mais me custa. Sim, eu sei que o André Ventura falou muito nisso, eu não me lembro Então. desses discursos. Epá, Sinceramente, não me lembro. O resto. O resto. Mas concordo consigo Sim. no sentido de dizer que ele, Marcelo, foi muitas vezes aquilo que se diz. Você disse isso por outras palavras. E a gente costuma dizer forte com os fracos e fraco com os fortes. Completamente. Sim. A prestação eu dele. concordo com isso. A prestação dele agora com o Trump é a mesma coisa. Eu concordo com isso. Se ele queria Na ter Angola uma não prestação lógica com o Trump, tinha posto os pés à parede no caso dos Açores. Mas ele sabe que não pode pôr. Ele sabe que não pode, ele sabe que não deve, mas entretanto manda bocas. Está a perceber? Não tem nada que mandar bocas. Ele sabe que é uma pulga ao pé de um elefante. Para que é que manda bocas? Nós. Nem chega à pulga. Pois, completamente. Bem, já percebi que Marcelo não vos vai deixar saudades, mas será que Mas António nem José vai. Seguro... Mas ouça, eu não digo que é daqui a um mês, mas na história da nossa República pós 25 de Abril, eu não tenho dúvidas que até agora, e atenção que eu sou não gosto de nada, mas mesmo nada do Cavaco, mas não tenho dúvidas nenhumas que será aquele que ficará mais em rodapé daqueles que até hoje estiveram em presidentes da República. Então, compara-se. Eu nem vou falar do Mar Soares. Não vou falar do Mar Soares, até para que aqui não é matéria para este contraditório e para esta conversa. Mas compara-se a postura e o desempenho destes 10 anos de Marcelo com o primeiro, que ainda militar e tinha que ser Ramalhianes, ou com, eu diria, um senhor chamado Jorge Sampaio. Então, mas há comparação. Brincamos, ok? Mas eu acho que isto não é nenhum campeonato, nem sequer uma competição. E aquilo que nós formos como país... Pois você vai esquecer-se ou não. Você já o disse. Eu vou esquecer, mas a gente não sabe para que lado é que o país vai. E o futuro do país vai esquecer ou não. Quem está para trás, conforme o futuro for. Eu acho que andamos a construir um Portugal... não é lá grande coisa o que andamos a fazer. Não diga isso. Digo. Não diga isso. Porquê? A democracia resolve tudo. A democracia ok. A democracia é ok. Nós temos crises e ultrapassamos. Mas a democracia resolve porquê? Porque a gente continua vivos. Não. Porque a própria democracia tem forças internas que fazem e ajudam a resolver os problemas. Okay, aquilo que hoje é um caminho ou uma visão curta, até porque em termos mundiais as coisas estão como estão, etc., não quer dizer que não se consiga dar um salto bastante positivo no sentido de um futuro. O que é que a gente quer para o futuro? Que as pessoas tenham menos pobreza, que os jovens não tenham que abandonar a sua terra. Portanto, queremos... Quem é que lhe diz que num futuro de médio prazo
o país não pode estar nesse caminho. Pode. Pode, mas, Então- mas não é à custa daquilo que nós fizemos até agora. Isto tem sido muito errado. Desde que você tomou conta disto, isto vai muito simpaticamente para o sítio errado. Olha. Mas esse Olha, caminho... não é? Bem. Se me é permitido, parece falta de humildade. Se me é permitido, olha que se isto tivesse entregue a mim, estava melhor. Se garanto-lhe eu. Mas eu pensei que tinha estado entregue assim. Você é que disse entregue a mim, não teve. Entregue a mim, estava Não, melhor. lá para a sua banda. Mas já que falámos de Marcelo e da memória que podemos ficar Eu dele... sou um homem livre, o que como eu- diz o seguro. Não, você é um... Não você- sigo você- não sigo cartilhas. Eu acho, não tenho a certeza, mas acho que sim. É a minha opinião. Eu acho que você, pessoalmente, soube construir muito bem o seu futuro e o futuro da sua família. Mas isso às vezes não se consegue transportar para um país. Às vezes consegue-se transportar para uma aldeia, para uma terra, mas uma pessoa sozinha não consegue construir um Não país. tenho dúvida. Uma pessoa sozinha em lado nenhum. Pronto. Então, Nem o Trump. sim. Então uma prestação pessoal positiva não quer dizer que corresponda... Diz cá, nem o Ventura. Não, Portanto, claro. Uma pessoa sozinha Como é evidente. impossível. Sim, como é evidente. Porque- Permitam-me passar para outro momento, porque gostava de saber agora que me dissessem o que é que esperam de António José Seguro e que presidente é que acham que ele vai ser, agora que tomou posse, e que no seu primeiro dia de presidência foi visitar a zona centro do país, que ficou assolada pelos incêndios, também estará depois no Porto. Filipe, que presidente será este e como é que ele se distinguirá de Marcelo? Sabemos que também tira selfies, mas... pelas notícias que chegam hoje, das reportagens de hoje. Bom, o que eu penso, Ou melhor, acede a tirar selfies. Não é ele que as tira, a sede a tirar, que é diferente. é um bocadinho diferente, não é? É diferente, exatamente. Mas de qualquer maneira, até porque isso agora é uma moda, isso das selfies. Você quer fazer-lhe o quê? Olha, eu não sei. Sem pegar no telemóvel, tem que me dizer como é que se faz aqui para fazer uma selfie, que eu não sei. Portanto, o Miguel também não sabe. Não, no outro dia quis fazer e saiu ao contrário. Pois. Estava a fotografar o que estava do outro lado. Portanto, Mas este é um momento portanto, isto extraordinário. Também isto é dois marretas. Vocês ainda não perceberam que a gente ainda vem do tempo do analógico e não do digital. Não é nada, não tem nada a ver com isso. Tem. Não também tem nada a ver. Nós somos do tempo em que as pessoas falavam francamente. Também. Pronto. E é isso que gostam de fazer e é isso que praticam. A gente não conseguimos metermos bem neste mundo de agora e operar bem as coisas. Não é a nossa maneira de ser. E ainda há outra coisa que penso que o Miguel concordará comigo. Nós somos do tempo em que tínhamos prazer e temos em estar à mesa com os amigos. Sim, conversando. Conversando. À mesa com os amigos, tinha conversando. que haver contraditório. Senão não havia conversa. Muitas vezes, não é? Você ainda hoje esteve à mesa com os amigos. Eu, por exemplo, amanhã vou estar com um grupo, somos 10 ou 12, todos os meses juntamos para estar à mesa com os amigos com tempo. Com tempo. E com contraditório, porque todos somos diferentes. Sim. Todos. Portanto, a gente é desse tempo. Mas é por isso é que nenhum de nós tem capacidade para se candidatar a Presidente da República. Pois não. Assim, Não. pronto. Temos E de quando ter- o Presidente da temos de República tem um feitio, assim também quer estar, que é o caso do Marcelo, também quer estar em todas, nos almoços todos, nas reuniões todas, quer estar em tudo, depois aquilo não dá. Vamos a ver para onde é que o Seguro quer ir. Eu acho que o Seguro teve uma história de vida partidária muito violenta, muito dura para ele e que ele Só agora. que lhe vai ensinar Só que, na parte do Costa. ok, que lhe vai ensinar
resto. Não, ok, eu também acho Mas pouco. essa foi dura. Pronto. E que lhe vai ensinar, provavelmente, a ser um Presidente da República. Porque para ser Presidente da República, tem que haver confrontações, tem que haver mandar. Eu diria de outra maneira, Miguel, se me permite, Força. e se o Luís ainda me dá a parte. Doutor, a sua Porque parte, isto, porque esta houve conversa. aqui esta troca. Não é, a conversa é mesmo É isto. isso. Não haver estas baias, nem essas ordens de respeito de coisas. Vamos furando as coisas. Portanto, vamos lá ver. O António José Seguro é, por natureza, uma pessoa muito mais formal. Menos espetáculo, como do Marcelo dar um mergulho no Tejo, ou de ir à Praia dos Pescadores em Cascais nadar e não sei o quê. Isso esqueça. O António José Seguro não é nada disso. Mas, ó Filipe, ir a uma aldeiazinha pequenina no primeiro dia do mandato pode ser uma coisa parecida com a outra. Não, Não sei. porque isto tem um objetivo político. Hã? Tem um objetivo político de dizer não se pode abandonar o interior. Mas isso é uma mensagem simples demais e, portanto, populista. Não, é uma mensagem simples que vem de acordo com o discurso que fez. Não abandonar o interior, Sim. combater a pobreza, rejuvenescer, atacar a nossa demografia em termos de rejuvenescimento, porque aquela aldeia tem 10 ou 20 velhotes. 10 habitantes. Portanto, Mas todos nós sabemos isto- isso, não precisa ele demonstrar. não. Ele precisa de. Não. Como Como Presidente da República está a dar um claro sinal. Não precisava. Mas eu concordei. Agora, vai ser formal, muito mais formal, não vai estar a falar a torto e a direita a qualquer hora e momento, e bem, porque senão às tantas a palavra do Presidente já vale pouco. E a palavra do Presidente, quando o Presidente resolver falar, é para o país parar a ouvir. Não é para estar sempre a falar, por tudo e por nada. Portanto, contrariamente ao que as pessoas pensam ou criaram essa narrativa, vai ser uma pessoa exigente, mas exigente dentro daquilo que também o disse no discurso de posse. Eu repito aqui as palavras, algumas, mas estas foram ditas. Mais diálogo, menos trincheiras. Qualquer um de vocês se ouviu sabe que isto foi dito. Exatamente estas palavras. Mais diálogos, menos trincheiras. Porquê é que eu fui buscar isto? Porque vocês sabem que eu aqui tenho dito muitas vezes, mas muitas vezes em situações de análise política mais política, que eu me revejo a construir pontes e não a construir muros. Aquilo que eu digo, construir pontes e não a construir muros, é exatamente mais diálogo e menos trincheiras. Fiquei feliz, portanto, por ouvir o Presidente da República dizer estas coisas. E vai ser exigente exatamente com a questão da saúde, porque durante a campanha eleitoral falou num pacto para a saúde, e se falou é para fazer. Vai ser exigente com a questão da lei laboral, porque já hoje o disse, sentem-se outra vez, porque se vier a lei como está, sem qualquer acordo entre as forças sociais, e as forças sociais são as confederações sindicais e as confederações patronais, tem que haver esse acordo, senão volta para trás. Combater a política de baixos salários, mais uma vez aqui estamos numa área muito importante. A nossa competitividade, a competitividade da nossa economia não pode ser com o Bangladesh ou com o Sri Lanka, à conta do trabalho de crianças e os baixos salários. Tem que ser pelos bons salários e o aumento da competitividade e da produtividade.
Isso é que nos faz ser competitivos. Mas isso não pode ser só palavras. Vocês andam a falar nisso há 50 anos, é só palavras. Não é nada só É palavras. só palavras. Miguel, este será um presidente realmente mais formal, que quando falar vai ser escutado, não vai estar a falar em todas as alturas. Isso vai ser um ponto de distinção para o antigo presidente da República? Não sei se vai ser diferente. Isso é importante em tudo, ser diferente. Ele será bom se resultar a cooperação dele com o Governo e com a Assembleia da República. Se resultar em coisa boa, vai ser bom. Se não resultar em coisa boa, não vai ser bom. Vamos continuar na mesma. Uma coisa são os partidos e outra coisa são as ideias políticas dos partidos, a filosofia que está por trás dos partidos. Eu acho que ele aí, esta briga que ele teve com o Partido Socialista e com muitas pessoas dentro do Partido Socialista, não é com o Partido Socialista todo, é com algumas, eu acho que vai o ajudar bastante a desempenhar. Eu, por acaso, acho que já ajudou na votação que teve. Exatamente. Sim. Não, eu acho que não é por acaso. Pronto. Ele tem 3 meses. Mas isso só dará frutos se formos no caminho certo. Porque aquilo que politicamente pode ser o caminho que a maioria vai escolher é democraticamente reconhecido. Pronto, a maioria quis assim, é assim que vai. Mas podemos estar a ir a dar passos errados. Ou seja, o mundo não vai para aquele lado e nós temos que ir para o lado porque o mundo onde a gente vive tem que haver aí uma vizinhança de caminhos. E eu não sei, filosoficamente ele está no caminho certo. Eu acho que não está em muita coisa, porque a ideologia dele está certa. Já falámos disso aqui muitas vezes, porque é o que divide é o que divide o Filipe e eu. Há alturas em que você tem razão e espera-se que fosse você a mandar. E há outras alturas da vida em que você não pode ter razão porque está contra a situação, as circunstâncias, e serão outros com outras ideias diferentes a mandar. Pronto, isso é que a gente tem que encontrar. Isso é que o seguro tem que ter a sensibilidade para encontrar. Estamos a falar disto que você falou, da saúde, dos leis de trabalho, etc. Isso é tudo verdade, mas permita-me dizer-lhe uma coisa. E que é a seguinte, e pegando naquilo que dissemos antes, apesar dessas diferenças que aqui foram ditas por si e bem, e às vezes sou eu que digo, há uma coisa, e esse muitas vezes é o problema que enfrentamos no país. Ninguém diz que não temos essas diferenças, e ainda bem que as temos. Agora, conseguimos, falando outra vez dos repastos, conseguimos estar com um grupo de gente diferente à mesa a conversar, a beber um copo e a comer. E isso é importante. Isso é importante. Mas há uma coisa que você, quando eu quiser falar na proporção das cadeiras que eu tenho lá na Assembleia, você vai-me querer pôr uma linha vermelha. Já quis isso no passado, quer agora no presente e quer continuar a pôr no futuro. E essas linhas vermelhas impedem os caminhos da democracia. Não venham com a conversa da treta que do lado de uma linha vermelha, neste momento, na Europa, em Portugal, estão monstros. Não, estão 60, não é? Estão 60 deputados que representam 20 e tal % do povo português e que têm que ser ouvidos e que têm que ser chamados para o regime. Isto tem que ser governado em função da capacidade daquelas pessoas se entenderem se há limites, porque nós também levamos com as vossas decisões de levar com o Bloco e com o PC e com o PAN e com isso tudo durante mata de anos. Fizemos alguma revolução, matámos alguém, abandonámos o país. Não!
aceitámos que vocês tivessem essa geringonça durante uma data de anos, então vocês agora têm que aceitar outro tipo de geringonças se for o caso de ter casa a ver. Se for o caso. Mas é que o caso não pode ser torpedeado a toda a hora. Mas eu estou a ignorar que tem 60 deputados. Não, você continua de vez em quando ainda a falar nas linhas vermelhas. Linhas vermelhas, você pensa que está na bola. Eu nunca disse linhas vermelhas. É um termo que é usado aí nas televisões e isto. Aqui, vá lá buscar as gravações todas a ver se eu alguma vez disse linhas vermelhas. Disse. Bem, Eu até uma vez disse aqui que a maneira, na minha mas ótica... nós estamos a falar de António José Seguro. Sim, na minha Para todos os ótica, a efeitos. maneira de derrotar o Chega é exatamente, eventualmente, conseguir pô-lo a meter a mão na massa para se ver as asneiras. Quem disse isso fui eu. Mas, ouça lá, então eu concordei, se mas calhar. aquilo foi penalti ou não? Aquilo, o último lance do jogo foi penalti? Eu sou muito a Benfica, mas acho que não é penalti. Eu acho que é penalti claríssimo. Não é? Então não se vê completamente o guarda-redes rasteirar o Pavlidis? Epá, não sei. Eu à 30ª imagem vi claramente e a partir daí comecei sempre a ver, porque a gente começa a prestar atenção e não é ali que está o penalti está clarinho como água. Não vi. Por acaso é. Mas eu não queria ganhar com o penalti, eu queria era que o Benfica mostrasse outra postura. Também eu. Principalmente na primeira parte. Outra postura. E o que é que acontece? A arbitragem e o senhor Costa não percebe nada daquilo, criam linhas vermelhas ao Benfica. Tem que se tirar as linhas vermelhas. Para quê? Para o senhor Costa poder ir dar uma volta. Ele e mais uma data de jogadores da bola. Mas também não era com o Noronha que a gente lá ia. Lá estão vocês. Você também diz isso mesmo. Também não é com o Ventura que a gente lá vai. Também não é com o Montenegro que a gente lá vai. Também não é. Senhor, mas são aqueles que estão lá no momento. Posso acabar com a minha Tendo acabar, opinião sim, do para irmos aqui, sim, eu gostava ainda que falassem de outro tema. Há uma coisa que as pessoas, também alguns criaram, eu diria criaram essa imagem ou essa narrativa que não é verdadeira do Presidente da República, António José Seguro. E eu disse que era formal, mas o formal é diferente daquilo que eu vou dizer. Vamos lá ver. O António José Seguro é tudo em termos políticos, acho eu aquilo que eu disse e da exigência, mas é capaz de estar a beber um copo de vinho com um bocado de pão com linguiça com a gente. Eu tenho fotografias, antes dele ser candidato, quando fomos à Guiá, antes dele anunciar a candidatura, fomos ali à Amarleja, à zona da Amarleja, assistir a uma contagem de grãos. Os grãos é uma ave muito bonita que é invernante em Portugal e que só vai ali para aquela zona, e Mourão, a chamada ZPE Mourão Barranco. Então, mas onde é que é a herdade dos grãos? Produtora de vinho. Mas essa é em Beja. E quantos grãos é que lá há? Não, mas... Mas esta contagem do ICNF, ali fazem sempre. Sim, e lá nos grãos também fazem. E o António José Seguro ainda não tinha anunciado, mas era preciso começar a aparecer sensação na política. Então ele veio de Lisboa, um dos atuais sócios do novo, um quarto para as 9, é um homem de Namacore, também amigo dele. Comemos ali um belo almoço, isto, portanto, estamos a falar de outubro do ano passado, ou coisa assim. Foi quando começaram as contagens. Eu estava convidado para esse almoço porque eu é que o levava. Ou melhor, ele é que me levava a mim para o sítio dos ditos grãos. E, portanto, a seguir à contagem dos grãos... Você contou os grãos? Não. Ele contou os grãos? Eu achava que ele não percebia nada de grãos. Ainda hoje acho que ele não percebe nada de grãos. Tivemos a olhar por aquilo que os homens têm lá do ICN e coisa, e viam-se lá os grãos lá ao fundo, debaixo do chaparro e coisa. Aquilo é muito bonito. Pois é. Mas o que eu queria dizer era o seguinte:
acabou a contagem e o Álvaro Azedo, o Zé Banha, que é da Amarleja, que são lá do Executivo da Câmara, então agora vamos para onde? Vamos beber um copo ali a uma tasca na Amarleja. Tasca estava com gente. O António José Seguro ainda nem tinha anunciado que ia ser candidato a Presidente da República, esteve ali com a gente normal, comendo, rindo. E isso não quer dizer que não seja formal e exigente nas coisas dele. Portanto, essa parte da normalidade de ser uma pessoa como a gente, eu posso atestá-lo também. É o que toda a gente diz. Exatamente. Eu próprio também já tive uma cena parecida com essa que você descreve. É assim, mas isso é uma coisa. Outra coisa é começar a dizer que as leis de trabalho têm que ser de uma certa maneira. Eu penso que o assunto que mais divide a esquerda da direita neste momento em relação ao seguro e àquilo que o seguro prometeu é a lei de trabalho. Não sei se não é a saúde, veja lá. Não, a saúde é universal, toda a gente já percebeu. Ou põe o Sistema Nacional de Saúde a funcionar bem, ou o país está tramado. Não tem alternativa. O país não tem sequer dinheiro para não ter o Sistema Nacional de Saúde. As pessoas não têm dinheiro. Se o Sistema Nacional de Saúde acabar, acaba a saúde. Digamos assim. Há muita gente a morrer. Hã? Sim, claro. Como é evidente, qualquer pessoa reconhece isso. Como é evidente. Pronto. Então, não é isso que divide a gente. O que divide a gente é, por exemplo, a lei laboral. E há ali zonas de penumbra. Porque esta ministra é uma teimosa. Porque a UGT sempre deu a mão aos governos mas porque é que há de ser moderados. a ministra teimosa, senhora? A UGT continua a dar-lhe a mão. São as confederações dos patrões que dizem que têm que os sindicatos abrir mão em certas coisas. Não podem estar a exigir tanto. Tanto? Eu não sei o que é o tanto. O que é o tanto? O tanto é termos saído de uma reunião com determinadas coisas alinhavadas e depois ir com uma das confederações patronais. Intrigas. Só falam de não é intriga, isto vem noticiado. Tem que acabar com os intrigas. Uma das confederações patronais ir ter com a ministra e dizer assim: a apresentar propostas com exigências que não tinham sido discutidas quando estiveram todos juntos. Isso não pode ser. Pois, mas eu não sei se isso é assim ou se não é. Da Presidência da República. É que as coisas têm que ser alteráveis. O mundo anda para a frente, os países andam para a frente e as pessoas têm que se entender numa perspectiva dinâmica, não é numa perspectiva de eu fiz um grande negócio, tenho uma grande vantagem e agora não abdico nada da vantagem que adquiri. Mas isso estamos todos de acordo. Estamos de acordo agora. Você alguma vez podia ser meu empregado? Eu despedi-o logo. Você vinha com essas coisas, vá à vida, vá à sua vida. Se eu fosse um bom profissional, queria-me cortar a liberdade de expressão. Se eu, em termos profissionais, fosse o maior, não acredito que me despedisse, digo-lhe já. É que as pessoas já não fazem birras à volta do ser bom ou ser mau. Fazem birras por coisas que são quase teimosias. Quase que não, é quase teimosias é outra coisa. É quase a honra. A honra, defender uma honra, de manter uma decisão que já defendemos há 10 anos, mas que agora já está ultrapassada e a gente tem que abdicar dela, ou em todo ou em parte. E as pessoas não querem. Pode ser. Cá está a palavra compromisso. Pronto. Tem-se medo de se usar a palavra compromisso e utilizá-la. Você nunca foi patrão, Filipe. Você nunca foi patrão. Isso é verdade. Pois é verdade. Já falámos até sobre leis laborais e passamos a outro tema, um tema que tem estado, claro, na ordem do dia, já era de esperar, com a guerra no Golfo, dispararam os preços dos combustíveis. O preço do barril de petróleo chegou aos $118, já desceu para os 92, anda aqui num sobe e desce. Mas como é que será este choque petrolífero? Será que podemos usar este termo quando olhamos para o passado e tivemos realmente outros que foram mesmo choques petrolíferos? É isso que vos pergunto, é se temos pela frente um choque petrolífero e como se irá comportar a economia, Filipe? Olhe, Luís,
Em primeiro lugar, não sei se já estavam os microfones fechados na semana passada, mas se não estavam, se estavam, estavam. Mas se não estavam, ouviram... É de novo. Repete. Eu devo aqui dizer que dizia eu aos meus dois companheiros destas tardes, que quando viéssemos hoje, ao dia de hoje, estaríamos muito perto com a situação resolvida. Foi ainda durante o programa, sim. Da situação resolvida. Mentira, enganei-me claramente. Enganei-me, se calhar, muito por causa do querer muito que as coisas não descambem. Mas o que é facto é que ainda penso que não estamos longe longe neste sentido de não estamos a ver o fim, mas também penso que não estamos numa Ucrânia ao fim de 4 anos. Portanto, que também era para ser rápido e não foi. Mas agora, há algumas coisas que é preciso dizer e que têm a ver com a sua pergunta, que é se vamos ter ou não um novo choque petrolífero. As economias, como as coisas hoje estão organizadas e o poder do mundo dividido e penso que isso não vai acontecer. Ou seja, a prova, você acabou de dizer, dos 120 veio logo para os 90. Houve logo medidas que fizeram com a coisa. Primeiro, o chinês, a República Popular da China, precisa do Estreito de Hormuz e não é produtora de petróleo, é importadora. E é uma das maiores economias do mundo e dos maiores exércitos do mundo. Não pode deixar de descambar. A Rússia, que tem estado afastada destas altas instâncias por causa da invasão da Ucrânia, tem aqui uma oportunidade de voltar aos aerópagos políticos e ainda por cima de ganhar dinheiro. Porque vai haver gente do G7 e do Ocidente que vai precisar de comprar petróleo e gás à Rússia. E a Rússia está disponível para o vender, como é evidente. O que faz, outra vez, com que não haja o choque. Depois, a questão das reservas já começa a ser falado. É evidente que Portugal tem reservas para 90 dias. Não? Para 90 dias. Disseram 3 anos. Não, 3 meses. 3 meses. Tem reservas para 90 dias. Mas esqueça Portugal, interessa é saber o que é a Inglaterra, a França e coisa. Não têm reservas para 90 dias, têm para muito mais. Mas só as utilizarão parcimonialmente no sentido de não deixar escalar os preços e aumentar o dito choque petrolífero. Portanto, utilizar moderadamente. O problema aqui é aquele de há bocado. Bom, portanto, de qualquer maneira, alguma inflação vai haver. No caso português, o poder usar o imposto sobre os produtos petrolíferos é evidente que tem que ser feito para não deixar escalar. E, além disso, a vantagem das contas certas é esta. É ter contas certas para, em alturas de crise, poder ter déficit a seguir. Nós vamos ter que ter um orçamento retificativo, acho eu, e esse orçamento retificativo, face a estes cenários, tem que permitir, para que o povo português, no seu conjunto, e a economia não sofram tanto, tem que permitir retificar e abrir mão ao déficit das contas públicas, como é evidente. Agora, controlar a inflação é uma das formas. Não somos só nós, é a Europa toda, pelo menos, que é o que me interessa mais. Porque eu li isso agora um dia destes. Uma das coisas mais importantes e que pode ser mais afetado, vamos lá ver,
a boca das pessoas, ainda por cima em países como o nosso, onde não somos ricos, é mais pobreza e médio baixo que outra coisa, disparar o custo dos produtos alimentares tem que se travar. É impossível viver e não haver crise social até com isso, se isso acontecer. E eu li que um dos produtos que está a ser mais afetado já, independentemente de controlarmos os aumentos do petróleo, são os adubos. Não me explico porquê, que eu li. Agora que isto é dito por toda a gente, são os adubos. Ora, os adubos influenciam de que maneira toda a cadeia alimentar. E os preços dos produtos alimentares. E isso é preciso ter esse cuidado com isso. Pá. Agora... Vamos ter efeitos na economia, mas não tão fortes como num choque petrolífero que tenha acontecido no passado. Eu acho que sim. Miguel, partilha desta visão? Como é que preço, emprego, o que é que temos aqui? O Filipe é economista. Deu aqui uma pequena aula à gente. Uma aula daqui para a gente. Uma aula clássica. Não lhe chamo aula, mas é primeiro período. Uma conversa. Primeira aula. Uma conversa. Primeira aula. Assim, já houve vários choques petrolíferos na nossa vida, desde que a gente somos vivos, que já houve variadíssimos. Não é? Então, lembram-se ainda do de 70, a gente já era moços de 20 anos. Já metíamos gasolina, exatamente. Não é? De repente, com 25 tostões metíamos uma porção de gasolina no carro e de repente os 25 tostões eram uma gota. Exatamente. Portanto, nós já estamos um bocadinho... Já estamos habituados à cena, já sabemos que isto corre mais ou menos sempre da mesma maneira e não vale a pena sermos de direita ou de esquerda. Quando chegamos à hora de ganhar dinheiro, as grandes cadeias de comida querem ganhar o mais que podem, não querem saber se há fome. Os do petróleo aumentam o petróleo 30% de um dia para o outro, não querem saber se têm reservas para 90 dias, se a cotação do petróleo vai descer já no terceiro dia, se o que é. Eles puderem roubar a gente num dia que seja, fazem-no logo. Aquilo é canja. Andaram a dizer que a coisa andava sempre indexada a não sei o quê, mas só está indexada para subir. Para descer nunca está. Depois a seguir vamos ao banco. Os bancos só não roubam se não puderem. A função de um banco está completamente esquecida. Vimos o comportamento do Sr. Macedo, que tanto eu como você admiramos, já o dissemos aqui neste programa algumas vezes, mas assim que foi confrontado com a sua lógica gananciosa de lucro para cima dos desgraçados de nós que temos lá dinheiro naquele banco ou não, ele disse logo que a lógica ali era uma lógica de banco. Não tinha nada que andar a socorrer a isto, aquilo ou aquilo outro. E se puder ganhar 5 mil milhões por ano, vai ganhar, em vez de ganhar só 1.000 e tal. Portanto, estou de acordo. Pronto. As telecomunicações é igual, as outras é igual. Portanto, quando chega ali a uma certa dimensão e a gente acha que tem poder para roubar os desgraçados e poder para comprar corruptivamente os governos e as Assembleias da República, a gente avançamos logo ao ataque e, portanto, isto torna-se a selva. O Filipe e eu já vivemos isto há muitos anos, não é? E foi sempre assim. Não vale a pena a gente pensar que o mundo é diferente, que o mundo não é diferente, seja o governo de uma cor ou de outra. Quando chega a esta hora, eles já não nos tiram a pele se não podem. E portanto, isto agora, vamos pagar isto. Daqui a uns tempos eles estão a dizer que vai toda a gente produzir mais petróleo. A OPEP veio já dizer, não se assustem que a gente vai já arranjar mais petróleo. Não pode faltar petróleo à China. Não é? Porque senão então é que arranjamos aqui um sarilho ainda maior. Não é? Portanto, ouça, eles agora apanham esta oportunidade. Cada vez que o Trump abre a boca, o Trump ontem veio dizer, está quase no fim a guerra. Ele não disse bem isso. Mas os jornalistas foram logo por esse caminho. A guerra já está feita, isto é para acabar. A Bolsa reage imediatamente a qualquer palavra que ele possa dizer, certa ou errada. Já não interessa saber se o homem é maluco ou não. O que interessa é ganhar dinheiro com aquela palavra. Portanto, o mundo é assim. Maluco é o que ele não é. Que os filhos estão cada vez mais ricos desde que ele foi para Presidente da República. Isso você não sabe. Até é o que a gente vê. Senhor, mas os filhos dos nossos também não são.
À os filhos conta dos dele nossos... ser Presidente da República dos Estados Unidos. É à conta disso. Então, mas a dimensão é diferente da portuguesa, e em portuguesa também não andam lá para Então a fazer a gente mesma não coisa. criticou o Marcelo por uma cunha às gêmeas. Pronto. Era lá aí. Até o Mário Soares também não fez coisas parecidas e os Não outros sei. também não fizeram. É tudo a mesma coisa. É tudo a mesma coisa. Portanto, isto a gente vai passar por cima disto na brincadeira. Eu pessoalmente, vou fazer ali como o gajo ali de Montemoro. Mas só mete 20 paus de cada vez. Isto vai aumentar. Isso vai aumentar. Agora, isto não aumenta nada. Para mim é sempre 20 paus. É sempre 20 paus. Eu há 50 anos que meto 20 paus. Pronto. Vou Tal e andar qual. menos quilómetros. Tal e qual. Eu meto sempre 20, é muito Não é nada. Está a adaptação. É tal e qual. A adaptação vai-se dar. Mas vai existir margem para a adaptação. Vai haver margem para a adaptação. Ouça. Que às vezes a adaptação Ouça, vai obriga a ser- sacrifícios muito grandes na sociedade. Vai haver e nas sempre pessoas. margem para a adaptação. O mundo não vai acabar. As nossas vidas vão continuar. A gente tem dificuldades de um lado. Aproveita às vezes essas dificuldades para abrir novas oportunidades. Não é? Quando chove, o chinês vai a correr fazer guarda-chuvas. Nós é que ficamos atarantados a ver se não chove. Não, o chinês vai logo produzir guarda-chuvas. Não se A gente tem esqueçam- que fazer a mesma coisa. Não se esqueçam, já que falámos aqui em banco e já falámos aqui da Troika e do tempo da Troika, ou era antes da gente estar com isto a Foi ver? antes de Oi, mas falámos. Mas houve no contexto de No aquecimento, contexto, não, para que os ouvintes tenham exatamente, noção de não que... é que a questão é aquilo que o Miguel diz. Por mais duro que seja, lembrem-se do tempo da Troika daquilo que disse na altura do BPI o Ulrich. Que aquilo eram medidas muito duras, isto e aquilo, e coisa, e como é que se aguenta? Aguenta e dá a volta. Levanta, é como dizia a Maria Betânia, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Damos sempre a volta por cima. A democracia é isto. Só que entretanto vendemos os bancos todos ao estrangeiro. Não, a Caixa é nossa. Perante as A dificuldades. Caixa é portuguesa. Hã? A Caixa é portuguesa e a Caixa Agrícola é portuguesa. O E resto... o BCP ainda é. faço Maioria ideia. capital portuguesa, acho eu. Acho. É O BPI isto- agora assim, não é. O que é assim? Isto... E o Santander é o Santander. Eu, em relação, Mas ao, acho que ainda há em, relação Acho. ao, em relação ao tema petróleo, a mim só me faz um bocadinho de espécie é pensar que tivemos uns governantes, tipo, não sei se é Sócrates, se é Costa, mas pronto, Lá tinha ele hoje tinha estado a portar também, ainda não tinha dado nenhuma canelada. vêm os dois da mesma equipe com a qual o seguro se zangou, o que dá uma certa esperança agora para o Mas futuro. isso agora vem a propósito de Para quê? o futuro. Vem a propósito de terem decidido acabar com a diferenciação de fontes de energia. Quer dizer, o Sócrates e também o Costa encerraram as centrais de produção de eletricidade a carvão de um dia para o outro. A Espanha fez o mesmo com as centrais nucleares, de um dia para o outro, sem pensar que pode vir um dia de crise e é preciso ir pescar A energia Dalmaraz a ainda outra. funciona. Hã? A Dalmaraz funciona. Foi ali à pele. Foi ali à pele porque aconteceu qualquer coisa e travaram aquilo. Mas, por exemplo, a nossa do peso fechou. E A nossa do peso fechou. não, e as de carvão são agora desta nova era da economia verde e da transição climática da União Europeia. Não tem nada a ver com o Sócrates. Mas tem tudo a ver. Não tem tem nada, tudo a é ver. do Costa. Tem tudo a ver. Mas isto para dizer Costa. que... Destruíram completamente refinarias. Destruíram uma data de... Refinarias, então não temos a refinaria lá de Leixões e aqui a de Então, Sines à mesma. não vai, a de Leixões, então vai, já deitou a baixa de Matosinhos e deitou a baixa de Sines. Não, A gente passa, é assim, para a gente Não, fazer senhor. transições energéticas a gente tem que ir devagar e temos que pensar que isto pode haver guerra, que isto pode haver coisas como está a haver, etc, 80% etc. da energia consumida em Portugal, 80%. Epá, isto deu notícia que há uma semana. 80% da energia produzida em Portugal e consumida em Portugal, portanto, pelos particulares e pela economia, foi de fontes renováveis. Ainda você vem com o carvão. Isto é notícia o Luís deve saber disso.
Já aconteceu várias vezes, sim. Uhum. Agora, dá uma semana ou duas. Eu vou ter que estudar o assunto. Você está a dizer isso com um ar tão teatral, Não, mas tão sério. exuberante Sério. fisicamente, que deve vir tanga. Isso Não. daí vem tanga de certeza. Não vem nada tanga. E não foi teatral. Não, que não foi. É assim, a gente não tem a certeza do futuro. Quando foi o apagão, faltou eletricidade, para montes de pessoas faltou tudo. Não havia alternativas. A gente tem que ter alternativas. Está a perceber? E, portanto, sermos radicais nestas alterações. Para quê? Para pôr-nos nós, Portugal, em bicos dos pés. Para quê? Nada. Portanto, lá voltamos outra vez para a ideia do planeamento. Que é aquela sua ideia que acabou os gabinetes de planeamento. Mas isso é fundamental. Então, mas alguém tem que planear o futuro considerando que o futuro é incerto. Exatamente. Então, Não é que o futuro é certo. A gente acha que o futuro é certo. Sabe porquê? Porque a gente agora vem... O futuro é certo. Agora vem da Europa. Andamos dizer. a imaginar que aquilo não vai acabar. Mas é que se calhar vai. E a gente tem que imaginar um país que quer progredir, quer avançar e que pode ter que o fazer sem o caroço dos europeus. Vamos ter que ser nós a inventar caroço. Isso eu concordo consigo. Pronto. Então, ok, você vai para ministro não é lá preciso do meu... haver... O Miguel quer distribuir pelos temos vistos, não é? que ter a noção de que é preciso de que os fundos comunitários e esta forma de gestão dos fundos de coesão, etc., e taxas de 85% de apoio, etc., que felizmente isso vai acabar. E vai acabar porquê? Porque Portugal e as regiões hoje menos competitivas e desenvolvidas hão de conseguir dar o salto no sentido desses apoios de repente, não é de repente porque ganhamos essa competitividade, passam a 50%. E há de haver uma altura em que só pontualmente é que os apoios europeus são necessários, o resto tem que ser à conta da economia nossa, do mercado global, como é evidente. Sim, mas como é evidente. E tem feito essa pedagogia? Eu, apesar de tudo, acho que sim. Não, eu, apesar de tudo, acho que pouco, mas mal. Pouco e mal, mas tem-se tentado fazer alguma coisa. Por exemplo, começa-se a falar, o Luís já ouviu falar nisso seguramente, faça as suas funções, o Miguel é uma pessoa informada, admite que sim também, que para o próximo quadro comunitário a seguir a 30, o Alentejo pode ultrapassar aquilo que são os rendimentos em termos de produto interno bruto da região que garantem que temos apoios a 85%. E, portanto, passarmos a ser tipo o Algarve, menos fundos e com participados a 50% e 60%. Se a gente não perceber que isto para certas regiões do Alentejo não é bom, porque ainda temos falta de competitividade em alguns casos, falta de coesão noutros, é verdade. Mas olhando para o Alentejo em geral, e se eu conseguir ter estes números, tirando Sines, eu posso fazer as contas sem Sines. É evidente que ninguém vai deixar que Sines saia, mas se eu tirar Sines desta equação e tiver o rendimento global do Alentejo que me permite dizer vou para phasing out e já não sou região de coesão, isso é bom para a gente, quer dizer que a gente progrediu e estamos todos a viver melhor de certeza. Agora, só influenciados por Sines é mau, porque Sines neste momento está a alterar as contas. Passamos a ser ricos, mas eles disseram que a gente éramos a região mais pobre. Mas o problema o problema é Sines. Sines pode nos tornar ricos? Pode nos tornar, não é ricos. Ok, na escala, a caminho da riqueza. Aquela escola, exato. Estar o Alentejo todo pobre, é a história do frango. Você comeu todo e não comi nada, mas deu metade para cada um. Portanto, Sines está a influenciar as contas a esse nível. Eu não gosto de frango. Portanto, você é que o comeu todo. Então, como é costume. Então você ficou a zero. Como é costume. Comem tudo e não deixam nada. De cada um, não é?
chegamos assim ao final desta conversa franca e muito mais Você não havia gosta de um para galo do dizer. campo? Gosto. Não, sabe o que é que eu gosto? Asas. Bem, Feitas assim, Asas. crocantes. É. Oh, Não, mesmo assado, frango assado. Gosto das asas. das asas. ficam os conselhos gastronómicos no final do programa. De hoje a uma Pá, semana o voltamos Miguel é como para a o conversa Isaltino. franca. Nós temos... Exatamente. Nós chegamos ao final desta conversa franca em indianafm.com, também no canal do YouTube. Subscreva, receba uma notificação sempre que exista um novo programa. Até de hoje, 8 dias.